minha boa aí. Você já ativou. Ok, acabei de ver aqui, você já ativou a Isso, gravação, né? ativei a gravação. Pode iniciar, Alan, fica à Deixa vontade. eu ligar aqui. Tá saindo o vídeo aí já? Ah, eu tô compartilhando a minha tela. Vocês querem que eu pause aqui Não, para? não tem necessidade, não. Deixa eu ver, Não, Alan. pode ser. Eu não tô. Você ativou Vamos seu lá. vídeo, Alan? Eu ativei, mas não estou vendo ele sair aqui, não. Agora eu acho que veio. Agora veio o seu vídeo. Chegou aí? Aqui pra mim Ah, perfeito, chegou. então. Tá, não, beleza. Aí a gente já começa a gravar e já, já faço a introdução aqui. Bom, pessoal, eu agradeço o convite, né, primeiramente do Marcelo Barros. Ele, como ele explicou, ele teve um pequeno imprevisto, um pequeno problema, a questão pessoal, né, que ele não pôde participar hoje, mas está acompanhando aqui como ouvinte. E esse trabalho, né, que ele começou já há algum tempo no Telegram, né, no Embarcadores, é um projeto assim que já está crescendo, tem bastante pessoas participando, inclusive o Jonathan é um exemplo disso, né? Um cara que está sempre ativo lá, sempre contribuindo e ajudando outras pessoas, né? Então, eu quero agradecer primeiramente aí também ao Jonathan por ser um membro ativo, né, do grupo, né, dos embarcadores e está contribuindo e compartilhando o conhecimento que ele tem, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alan Carvalho, eu sou um amigo já de longa data do Marcelo, né? A gente já trabalhou juntos e o Marcelo foi praticamente o meu mentor e ainda é, né, em muitas questões, né? Assim, ele me ajudou muito quando eu estava começando e a gente mantém esse vínculo e essa amizade até hoje. Eu quero agradecer também ao Diego, né, pela disponibilidade, pela ajuda que ele tem nos dado para prover essa infraestrutura, né, do Colab, né, do sistema de vídeo aqui que a gente usa, né, para sistema de apresentação, e o pessoal do Unipac. Bom, o Jonathan, como eu falei, é um cara que eu já conheço há algum tempinho. Ele é graduando, né, em engenharia da computação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, né, Unisal. Ele também é técnico em eletrônica pelo Senai. E é um cara que, assim, eu tenho certeza que ele vai fazer grande diferença nessa área de embarcados. É um cara que já tem muito conhecimento, é um cara que consegue desenvolver tecnologia de forma muito rápida, né? Aprender coisas novas de forma muito rápida. Então, Jonathan, só tenho te agradecer pela oportunidade que você está nos dando de compartilhar o seu conhecimento, né, conosco. O Jonathan ele já trabalha com sistemas embarcados já há alguns anos, né, principalmente com STM32 e ESP32. Então, Jonathan, agora é com você. Boa apresentação aí e nós vamos ficar aqui ouvindo o pessoal, as perguntas, né, que o pessoal podem mandar também pelo chat, né? E no final a gente vai passar essas perguntas para você, ok? Bom, beleza. Primeiramente, muito obrigado aí, Alan, aí pela apresentação aí, pela introdução. Eu fico muito feliz em ouvir isso de pessoas que eu me inspiro, que eu me espelho em vocês, que têm mais tempo de casa aí, de estrada. E agradecer ao Marcelo também, né, pela oportunidade, pela confiança, ao Diego aí, que está fornecendo toda a estrutura. E é isso aí, gente, vamos lá. Com você, vamos lá. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre desenvolvimento de GUIs, né, de interfaces gráficas para sistemas embarcados utilizando o LVGL. Um pouco do que vai ser dito, tá? Então, primeiro eu ia me apresentar, mas o Alan já fez isso, então eu acho que dá para pular.
Eu vou dar um overview geral sobre o que seria o LVGL, algumas características, onde você encontra dados referente a ele, repositórios, documentação, uma visão mais alto nível, como você utiliza o sistema na questão de arquitetura. Depois eu vou partir para um nível mais baixo de abstração, eu vou mostrar como que um elemento é manipulado dentro da biblioteca LVGL, exemplos práticos. Eu vou demonstrar um exemplo que eu desenvolvi a partir de um port oficial para STM32. E esse exemplo, ele utiliza a ferramenta CubeMX, ou seja, ele é compatível, eu sei que muita gente utiliza aí, então facilita bastante. Depois eu vou demonstrar um pouco de dependências de hardware e periféricos, né? O que o seu sistema embarcado ele precisa ter para suportar a biblioteca e que tipo de microcontrolador é mais interessante para esse tipo de aplicação. E no final eu vou dar uns extras, eu vou mostrar um pouco do futuro da biblioteca e algumas dicas de como você estruturar o seu projeto. Bom, eu sou o Jonathan, né, estudante de engenharia de computação, técnico em eletrônica, e eu também trabalho com desenvolvimento de firmware de software embarcado para a área de segurança. Beleza? Eu também já tive experiência na área automotiva também, em desenvolvimento de hardware. Bom, o que seria o LVGL? Em poucas palavras, ele é basicamente uma biblioteca gráfica open source com baixo footprint. E isso torna ele ideal para você utilizar em sistemas embarcados. Esse exemplo que vocês estão vendo aqui, ele foi retirado do site, né, da documentação da biblioteca, e ele roda no browser. Isso mostra a portabilidade do seu código. Bom, algumas das características que compõem o LVGL. Ele dispõe de elementos gráficos que são chamados de widgets, por exemplo, botões, charts, né, que seriam os gráficos, listas, controles deslizantes, como vocês estão vendo aqui. Ele possui alguns efeitos também, por exemplo, animações. Você consegue fazer com que o seu elemento gráfico ele tenha o efeito de deslocar de um lado para o outro, ou subir, se mover em 2D, tá? Mas é um tipo de efeito que ele possui. Anti-aliasing também, opacidade, rolagem suave, todos esses efeitos, todas essas características da biblioteca, elas são configuráveis. Então, você não necessariamente precisa utilizar esse tipo de efeito, tá? Ele dispõe também de UTF-8, né, que é suporte à multilinguagem. Você consegue escrever texto, basicamente, em vários idiomas. Ele possui suporte a múltiplos displays, que seriam múltiplas saídas de vídeo, então você consegue usar, inclusive, simultaneamente, um display TFT, que seria aquele display colorido, e um display monocromático, que seria aquele display mais antigo, digamos assim. Bom, continuando, ele suporta múltiplos dispositivos de entrada. O que seria isso? Se o seu display, se o seu hardware ele não possui, por exemplo, o touchscreen, você não necessariamente fica sem poder utilizar. Você pode usar outros tipos de dispositivos. Por exemplo, o encoder rotativo. Ele também suporta mouse, teclado e o próprio touch, né? O touchpad. Ele é independente de hardware, o que significa que você pode utilizar ele tanto com um microcontrolador quanto com um microprocessador. E nesse caso, entra aquela de você usar ou não um RTOS ou um SO de mais alto nível. O uso de memória também é uma coisa que é importante comentar. Eu fiz alguns testes aqui com ele, com micros com pouca memória, tá? O mínimo dele mesmo é esse de 64K de flash e 8K de RAM. É o mínimo que ele precisa, mas não é o mínimo que o seu microcontrolador tem que ter. Então, o seu micro ele vai ter que ter um pouco mais para poder suportar toda a sua aplicação, né? Toda a sua GUI. Ele tem suporte a RTOS, né? ou Linux, né? a um SO, mas não é necessário. Inclusive, você pode usar ele com o bare metal, né? Você desenvolve toda a sua GUI, mas roda sem nenhum SO, isso não tem problema. Ele suporta memória externa,
Então, se você tiver alguma memória como é SRAM, por exemplo, SDRAM, por exemplo, você consegue alocar a memória de vídeo externamente. Isso poupa recurso do seu microcontrolador. É uma abordagem relativamente interessante. Ele suporta também GPU, mas também não é necessário. Bom, o frame buffer único dele, que é basicamente a memória de vídeo, ele pode ser alocado tanto internamente quanto externamente, como eu tinha dito. Então, se você tem memória externa, você consegue alocar isso, poupa, isso é muito útil, tá? A biblioteca ela é escrita em C, para maior compatibilidade, então é recomendável que você utilize um compilador a partir do C99, tá? Do C99 para sempre, desculpa, do C99 para frente, então C11, C17, e é compatível com C++ também. Um recurso muito interessante do LVGL, que inclusive eu vou demonstrar hoje aqui, é o do simulador. O simulador, ele basicamente emula tudo que você tem que ter ali para você poder rodar somente a sua aplicação no seu PC, no computador. Isso facilita muito para quem não tem o hardware, quem não dispõe do hardware, dependendo de como você arquitetar o seu projeto, você consegue desenvolver toda a sua GUI no computador e depois só portar aquilo que é necessário, só o que é dependente do hardware, quando você tiver com o hardware disponível, tá? Uma outra feature interessante dele é o binding com MicroPython. Então eu sei que o pessoal que usa ESP32, que gosta bastante de fazer firmware em MicroPython, é uma boa também. Um outro recurso interessante do LVGL é o sistema de tasks. Esse sistema ele é muito útil para você dar refresh, para você atualizar os seus elementos na sua tela de forma mais automatizada, porém ele não é um sistema de tasks preemptivo, ou seja, ele não dispõe de um escalonador, então você não vai conseguir interromper uma task, não é essa a ideia. A ideia é que todos os elementos que estejam dependentes de tasks, eles sejam atualizados numa certa frequência. Isso é muito útil também. Uma outra característica do LVGL, que ela é muito importante para a gente entender o funcionamento, seria uma estrutura pai-filho. Então, todos os objetos dentro da biblioteca, eles possuem essa característica, essa estrutura de pai-filho. E entender como ela funciona é essencial para a gente desenvolver bons aplicativos com ele. Bom, uma coisa que eu achei interessante incluir também aqui seriam projetos reais que utilizam a biblioteca. Eu acredito que seja uma forma de motivar as pessoas que estão com dúvidas de utilizar ou não, que é possível usar e é possível usar em produtos reais também, tá? Esse exemplo aqui é do PinePhone. Ele é basicamente um smartphone aí desenvolvido pela Pine64, que é a mesma empresa daquelas single board computers. Esse exemplo que vocês estão vendo, ele é a demo do LVGL. Então, a mesma demo que você encontra no site, ela foi portada para o PinePhone. Beleza? Bom, um outro exemplo também da Pine64 seria o PineTime. O PineTime ele é um smartwatch open source e um dos firmwares dele, que seria esse baseado no Riot, ele utiliza o LVGL como ferramenta para desenvolvimento de interface gráfica. Bom, os repositórios, eu posso dizer que para essa biblioteca é tudo muito bem organizado, tanto a documentação quanto os repositórios. Então você encontra tutoriais lá, você encontra exemplos rápidos de você entender e desenvolver a sua aplicação. O código está sobre a licença MIT, vocês podem entrar no GitHub deles lá e verem mais, mas basicamente é o seguinte: quando você vai desenvolver uma aplicação para o LVGL, você tem que ter basicamente 2 repositórios, 2 ou 3, né? Dependendo daquilo que você quer. Seria o repositório LVGL,
que é o repositório core da biblioteca. O LV Drivers, caso você vá utilizar algum hardware externo, principalmente dispositivos de entrada e saída. E LV Examples, caso você queira partir de algum exemplo já pronto, que é algo que eu recomendo muito. No nosso exemplo de hoje, a gente vai usar uma aplicação baseada no port oficial para STM32F429, tá? Bom, a documentação, como eu havia comentado, eu considero ela uma ótima documentação, ela está disponível tanto online quanto offline. Você consegue, a partir dela, fazer bastante coisa, inclusive portar a sua aplicação para o seu hardware. Por exemplo, se o seu display ele não dispõe de um port oficial, é muito fácil você entrar na documentação, entrar no guia porting e você seguir os passos, você consegue sem nenhum problema portar rapidamente a sua aplicação. Isso facilita bastante. O blog também, ele não é muito utilizado, ele é mais usado para, digamos assim, novidades. Então, sempre que está saindo uma release nova, eles postam lá. Mas se você quiser postar o seu projeto lá também, é só você entrar em contato com o pessoal que eles postam para você. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, né? A gente já passou da parte de review e a gente vai entender um pouco da arquitetura do sistema. É bem simples, tá? A sua aplicação acima, ela vai precisar se comunicar com o LVGL, mas o LVGL ele também vai precisar se comunicar com os drivers. Então, o que seria basicamente driver para entrada e saída? Então, se você está utilizando o touchpad, o touchscreen, e ele utiliza um controlador I2C SPI, o LVGL ele tem que ter acesso a isso, ele tem que saber quando que houve uma mudança de estado ou coisa do tipo. Tá? Se você utiliza GPU também, se o seu hardware dispõe de uma GPU, é na camada de drivers que ele vai estar, obviamente, e o LVGL ele precisa enxergar essa camada. Bom, o recurso do simulador é um recurso muito interessante, tá? Ele é muito útil. Um detalhe, para quem está usando o Windows, o pessoal recomenda que, caso você vá baixar ele, baixe sempre a versão para o Visual Studio ou a versão para o CodeBlocks, tá? Porque são as que são mais estáveis no ambiente Linux. Não, desculpa, no ambiente Windows. Eu vou estar testando hoje no Linux, então eu baixei a primeira opção aqui, que seria para Eclipse. Ele funciona muito bem e te ajuda bastante com relação ao desenvolvimento. Bom, então, por onde começar? A gente já viu as características básicas da biblioteca, a gente já viu a documentação, repositório, entendemos mais ou menos como a arquitetura dele funciona e por onde a gente começa. Eu sempre recomendo começar por um port oficial, caso tenha. Mas antes disso, a gente precisa entender o básico de como os elementos gráficos se comunicam e se comportam internamente. Então, como um widget ele é criado no LVGL. Então, todo elemento gráfico, todo widget, ele possui certos atributos básicos. Além dos mais óbvios, que seriam posição e tamanho, eles também possuem eventos associados a ele. Então, no caso de um botão, um evento associado a um botão geralmente é um evento de clique. No caso de um slider, um evento associado a ele geralmente é um evento de alteração de valor e assim vai. E todo widget ele também possui essa estrutura pai e filho, tá? Eu coloquei aqui objeto pai, que seria o parent, exceto uma screen, por quê? Imagina que você tem o seu hardware, o seu display, a sua tela. O seu display ele pode ter várias screens, que seriam várias telas do LVGL. Essas telas, esses screens, eles são como se fossem containers para os objetos que vão ser inseridos neles. Então, todo objeto inserido numa screen,
inserido nesse container, ele é um objeto filho dele. Porém, o objeto screen, ele é o objeto mais primitivo. Então ele não possui um parent, ele não possui um pai, mas ele pode possuir múltiplos filhos. Isso vale também para o botão. No nosso caso aqui embaixo eu fiz esse esqueminha aqui para tentar elucidar de forma mais clara. Então a gente tem a screen, que ela é um container para esse botão. A gente tem um botão que, embora ele seja filho dessa screen, ele também é um container para label. E aí a label ela não vai ter um filho, né? Ela não vai ser um container para mais ninguém. E aí acaba aí essa hierarquia, entre aspas. Beleza? Bom, aqui um exemplo prático que eu acho interessante comentar seria como a gente cria um widget. E esse exemplo eu optei por usar um botão que é um dos mais simples aí. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é declarar um objeto. Todo elemento gráfico dentro do LVGL, ele tem esse tipo, esse type, que seria o LV, underline OBJ, underline T. Todos eles têm esse tipo o abstrato, digamos assim. E aí, quando você declara eles, você também declara o tipo. O tipo do widget. Desculpa. Por exemplo, aqui a gente declara o objeto e já cria o botão. Se vocês verem aqui na linha 15, a label ela tem o mesmo tipo. Então, tanto o objeto quanto a label, eles vão ter o mesmo tipo. O que vai depender é como você inicializa esse objeto. Então, aqui a gente declara o botão, né? A gente define um event handler, que seria um evento para ele. No caso do botão, é um evento de clique. A gente configura alinhamento e posição. Depois a label, a gente cria ela e seta o texto. Como todo widget ele é bem configurável, então esse exemplo aqui ele é bem básico, mas é possível a gente alterar, inclusive a partir de um mecanismo chamado de styles. Ele possui esse mecanismo que facilita, você consegue copiar o mesmo estilo para múltiplos objetos. Beleza? Bom, o nosso exemplo prático hoje, a gente vai usar esses carinhas aí. Esse exemplo, ele é baseado no port oficial para STM32F429. Então, essa aí é a nossa plaquinha. Essa placa, ela possui um display com touchscreen. Porém, o touchscreen desse cara, ele é um touchscreen resistivo. Ele não é muito... ele não é bom, digamos assim. É muito ruim você utilizar um touchscreen resistivo. Ele falha muito. Então, para poder sanar isso, eu optei por usar um encoder rotativo, tá bom? Bom, fora isso, a gente vai interfacear mais 3 hardwares aqui, que seria o módulo GPS. A gente vai ler os dados desse cara e vai escrever na tela. A gente vai usar também uma IMU, que seria basicamente um módulo com acelerômetro e giroscópio. Então, a gente vai pegar esses dados, fazer um processamento em cima deles e vai plotar num gráfico. Então, a gente vai ver em tempo real, quando a gente movimentar a nossa placa, a gente vai ver os dados alterando em tempo real num gráfico, que é um objeto, é um widget do LVGL. E também para simular um gauge, né, que seria não sei se é a tradução correta, mas seria como se fosse um velocímetro, digamos assim. A gente vai usar um potenciômetro. Bom, essa aqui é a cara da nossa aplicaçãozinha. Ela é bem básica, tá? É uma coisa mais para demonstração. Nesse caso aqui, esses prints eu tirei usando o simulador. Então vocês podem ver que está TFT Simulator, porque ele está rodando no computador, tá? No PC, mas eu também fiz a demonstração na prática e eu vou mostrar para vocês.
Pessoal, eu tô indo rápido demais. Como que tá o ritmo aí? Só queria um feedback aí. O que Ô, vocês acham? Jonathan, tá bacana, Oi. cara. Sua apresentação tá muito boa. Pode continuar. Tá legal. Segue o seu ritmo aí, tá tranquilo. Eu acho que todo mundo tá gostando. Pode continuar. Beleza, beleza, beleza. Bom, na parte prática aqui, eu precisei fazer algumas alterações mínimas no projeto que eu desenvolvi a partir do Cube, né, da ferramenta Cube. Então, isso é mais por conta de alguns bugs ou mau funcionamento do Cube. Quando você configura o clock dele, a árvore de clock, ele não consegue chegar ao clock máximo. Eu tentei algumas configurações e não consegui, então eu usei a função de clock que veio no port oficial do LVGL. Então eu basicamente substituí a função system clock config gerada pelo Cube pela do port para o LVGL. Eu também adicionei apenas uma chamada para nossa aplicação. Inclusive, é uma dica do Marcelo Barros aí. O pessoal comentou no grupo. Eu também tinha essa dúvida em como estruturar melhor o seu projeto utilizando a ferramenta Cube. Eu segui essa dica, deu muito certo. Eu consegui mexer o mínimo possível no código do Cube e eu considero que ficou muito interessante para você escalar a sua aplicação, o seu código, caso você queira fazer alterações. Eu fiz algumas alterações também no Makefile para ele poder suportar a compilação dos nossos códigos. Então, eu incluí um arquivo chamado compile.conf, onde eu declaro todos os nossos .c e .h, tanto da nossa aplicação quanto da biblioteca LVGL. Então está tudo isolado do código do Cube. E eu também precisei incluir alguns links simbólicos no diretório do simulador. Eu vou explicar mais a fundo isso para vocês, para poder referenciar os arquivos do firmware que a gente alterasse no firmware, que eles refletissem no simulador. Então, quando você altera o seu código da sua aplicação gráfica, você altera ele uma vez só e você consegue rodar ele tanto no simulador quanto no seu hardware. Beleza? Eu vou compartilhar aqui agora. Deixa eu parar de compartilhar e eu vou compartilhar a minha aplicação. Não está aparecendo a minha aplicação aqui, mas Talvez demore um eu pouco, vou. Jonathan. Ainda não apareceu aqui também, não. Assim que aparecer, a gente avisa. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar a tela toda. E aí vocês me dizem se dá para enxergar o código certinho aí. Ok. Vocês conseguem ver? Sim, tá um pouco pequeno, mas dá para ver. O problema mais é o fundo, zoom. né? Que algumas tá escuro, né? Então, talvez se você selecionar ou se mudar as cores aí, mudar para o modo Tá. dia, né? Ao invés do modo noturno. Modo dia. Beleza, peraí. Ou um desse light. Assim? Agora sim. Sim, tá ótimo. Beleza. Deixa eu diminuir o brilho aqui que ficou um clarão aqui na minha tela. Bom, pessoal, eu não estou acompanhando o chat, tá? E aí, qualquer coisa, vocês passam para mim aí, podem interromper, tá? Tá tranquilo, a gente está acompanhando aqui. Eu já anotei as perguntas. No final, vou passar para você. Pode ficar tranquilo. Beleza. Bom,
Então, como eu havia comentado, pessoal, esse código aqui é o código que o Cube gerou, né? A nossa aplicação ela está contida inteiramente nesse diretório app aqui. Então, se a gente olhar aqui, tem os drivers, tudo que a gente vai usar em relação a hardware, a nossa guia aqui, que seria a nossa aplicação gráfica, tudo que está contido nesse diretório guia aqui, o simulador enxerga através de links simbólicos. Então, tudo que eu alterar aqui, ele enxerga lá. Beleza? Em relação a hardware, questão de sistemas, tasks, eu estou usando o FreeRTOS mais por uma questão de organização, porque facilita, tá? Mas não é necessário. Inclusive, esse exemplo aqui, ele é bem simples, então não seria realmente necessário você usar um RTOS. Estou usando mais por questões de ser mais fácil mesmo. Bom, vamos lá. A nossa aplicação, ela começa aqui. A aplicação gráfica, ela começa aqui. Aqui eu tenho a definição de um tal de group. Acho que eu não falei isso ainda. O que seria esse group ou group focus aqui? Ele seria basicamente o mecanismo pelo qual o LVGL ele consegue ver qual elemento está selecionado na tela. Então, como a gente vai usar o encoder rotativo como dispositivo de entrada, toda vez que a gente girar o nosso encoder, ele vai alterar a posição e, obviamente, ele vai selecionar algum outro objeto na tela. E é através desse group que ele consegue enxergar qual objeto está selecionado. Tá? Então, sempre que você utilizar, por exemplo, o encoder ou aquele mouse well, que seria a bolinha do mouse, caso você esteja rodando no simulador, é interessante você sempre definir um grupo, né, para ele. Aí ele vai enxergar todo aquele grupo como um grupo válido, né? Aquele grupo de widgets. Aqui eu crio uma tab view, que é basicamente dessa forma que eu consigo separar a nossa aplicação em tabs, como vocês tinham visto. Eu tenho a tab para os dados do GPS, tenho a tab para os dados do nosso gauge, né, que seria do nosso potenciômetro, e a tab para os dados da nossa IMU. E eu crio eles basicamente. Depois aqui eu só manipulo de forma que eu consigo estar sempre atualizando eles. Aqui em Components eu desço um pouco mais o nível, né? Então eu vou abrir aqui o chart, por exemplo. Aqui é onde eu crio o nosso gráfico, que ele vai ficar atualizando com os dados da nossa IMU. Então aqui eu crio ele, eu sempre passo o parent para ele aqui, então só para ficar um pouco mais claro, aqui eu dou um create chart, certo? E eu passo o parent para ele. O que seria esse parent dele? O parent dele, cadê? IMU chart, aqui, create chart. O parent dele seria basicamente uma tab. Eu vou entrar aqui no nosso simulador. Aqui está o código do nosso simulador e vai ficar mais claro quando eu demonstrar na prática para vocês. Vou dar um make clean aqui para poder limpar tudo. Bom, ele está buildando aqui as coisas. Só para exemplificar, gente, aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui a pasta GUI, né? Eu estou dentro do PC Simulator SDL Eclipse. Então, esses caras aqui, ó, eles são links simbólicos para os nossos arquivos que estão aqui. Ó, são os mesmos caras aqui, ó, GUI. A única coisa que eu
tenho que me atentar seria ao código dependente de hardware. Então, todo código dependente de hardware, o que eu fiz foi basicamente colocar um if-def aqui. Então, se ele for embedded, ou seja, se ele for dependente de algum hardware, de algum dado de um hardware, por exemplo, esse cara aqui, para eu poder atualizar, para eu dar um update chart, né, para eu atualizar o gráfico, ele depende dos dados da nossa IMU. Então, se ele depende do hardware, eu coloco dentro desse if-def. E aí, quando eu rodar no simulador, eu basicamente defino uma função dump aqui, que ela vai basicamente ficar alterando os dados de qualquer forma, só para eu mostrar o funcionamento dele. Beleza? Vou rodar ele aqui para vocês verem. Aí, aqui é a nossa aplicaçãozinha. Vocês estão vendo aqui, ele está alterando os dados, é só para questão de demonstração mesmo. O nosso gauge também aqui está alterando só para questão de demonstração. E a nossa IMU, o nosso gráfico. Beleza? Bom, eu queria aproveitar que eu estou no simulador e demonstrar para vocês uma das demos que eu considero a melhor demonstração aí de poder da biblioteca, que seria a demo printer, que ela basicamente simula uma impressora, o funcionamento de uma impressora, e ela usa recursos avançados. Esse demo ele foi feito para o STM32F769. É um dos dev kits aí da ST mais avançados em questão de recursos gráficos, tá? Então não vai ser todo hardware que vai conseguir rodar, mas é bem interessante. Aí, essa demo aqui vocês conseguem encontrar tanto no site do LVGL, lá no lvgl.io, quanto nos repositórios, tá? Ele é bem interessante, ele utiliza bastante recurso da biblioteca. Eu vi que o Rinaldo comentou aí como é feito o posicionamento dos elementos na tela. Bom, é uma pergunta rápida de responder, então vamos lá. Respondendo você, Rinaldo, o posicionamento, você quer saber mais baixo nível assim? Ele basicamente ele tem toda uma API que você consegue gerenciar de forma fácil. Deixa eu pegar um exemplo aqui, como ele cria. Aqui, ó, por exemplo. Não, vou pegar um mais simples ainda. Aqui seriam as labels. Create GPS. O GPS aqui. Bom, aqui eu defini essas estruturas aqui para poder facilitar. Então aqui eu passo todos os dados necessários com relação ao posicionamento. Alinhamento, então ele tem esse tipo aqui de alinhamento, então você consegue mesmo meio que usar, digamos assim, um tipo de alinhamento pré-definido nesse caso. Então você consegue usar aqui centro e tal, e a partir disso você consegue posicionar. Mas a função que ele faz isso, a função de mais baixo nível que ele faz isso, aqui ele prepara as labels, adiciona estilo, ela está em GUI Widgets. Aqui eu fiz esse esquema só para ficar um pouco mais abstraído, para não ficar muito código na tela. Então aqui, ó, Object Alignment. Então aqui você tem duas funções. Uma função da biblioteca que ela seta o tamanho e aqui ela seta o alinhamento. Só falou de alinhamento aqui, ó. Bom, essa função já é uma função interna
da biblioteca. Então vocês podem ver aqui que todas as funções dela são sempre bem documentadas, tá? Bem comentadas. Bom, deixa eu ver. Tá. Você passa basicamente o objeto, né? Você passa esse base aqui para ele, que é um parâmetro opcional, digamos assim. E você passa o posicionamento, né? Aquele alignment, que seria a pré-definição dele, e as coordenadas. Aqui eu abstraí, tá, essas chamadas para ficar mais simples mesmo e mais portável. Beleza? Não sei se eu respondi aí. Não sei se... beleza. Bom, vamos lá. Tá. O Haroldo perguntou aí se tem algum utilitário. Eu vou falar disso no final da palestra, tá? Da apresentação. Mas de antemão eu posso adiantar para você que não possui ainda, mas coisas novas virão aí, novidades virão. Beleza? Bom, gente, eu acho que não cabe nessa apresentação dissecar todo o código, eu acho que vai ficar maçante e acho que não é o objetivo. Esse código aqui ele vai estar disponível para vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou abrir meu GitHub aqui, eu devia ter aberto já, né? github.com lvdemo embarcadores, lvgldemo embarcadores. Bom, ele está em modo dark aqui porque é uma extensão que eu instalei, tá? Mas esse aqui é o GitHub. Tá aqui todo o nosso código. Caso você queira baixar e testar essa aplicação, eu tenho um guia aqui de como ela funciona para vocês entenderem mesmo. As dependências aqui, então caso vocês queiram baixar aí, já tem todas as dependências aqui, tudo que vocês vão utilizar. O hardware, caso vocês queiram simular aí tudo, né? Caso não, tem o simulador, então eu mostro aqui como você baixa o projeto, como você baixa o simulador. O repositório do simulador para Linux, ele tem um guia também, tá? Então é bem fácil de vocês baixarem. A única dependência maior dele seria esse SDL aqui. Tá? Então é só vocês seguirem esse passo aqui, baixarem o SDL, baixarem o Eclipse. A dependência do Eclipse ela é basicamente para você buildar na primeira vez que você configura, porque ele faz toda a configuração do projeto, mas depois disso vocês conseguem rodar no próprio terminal, como eu fiz ali. Eu usei o VS Code, tá? Mas vai ser necessário, caso vocês tenham o Cube IDE, ele também serve, né? Como ele é dependente, como ele é baseado em Eclipse, então ele também serve. Beleza? Então aqui no meu repositório vocês conseguem todas as configurações, como vocês compilam, como que vocês fazem o flash, né? Como vocês passam para a placa, e caso vocês estejam usando o VS Code, né? As dependências aqui, para vocês terem essa facilidade aqui. Aqui vocês veem que eu dou Ctrl Shift B, e aí eu tenho todos os meus targets aqui. Se eu quiser buildar ele como landscape, que seria em modo retrato, se eu quiser dar um clean, se eu quiser dar um flash ou só um make, tá? Eu explico aqui também como vocês podem fazer isso. Bom, eu vou demonstrar agora o vídeo da apresentação funcionando. Beleza? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Eu vou compartilhar só a minha tab aqui do Brave. Brave tab, aqui.
Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim, sim, já está visível. Beleza. Eu acho que eu esqueci de... Eu vou dar um share áudio aqui para ele poder compartilhar o áudio também. Bom, eu vou dar play aqui, que esse é a demonstração prática daquela aplicação que a gente viu agora no simulador. Fala pessoal, beleza? Bom, eu vou demonstrar aqui na prática a nossa aplicação. Tá, então eu estou aqui com a STM32F4, beleza? Do meu lado esquerdo aqui eu tenho o encoder rotativo, tá? Eu tive que fazer algumas alterações nele aqui, como vocês podem ver, mas está funcionando corretamente. Esse cara aqui é o módulo de GPS. Do meu lado direito aqui eu tenho o potenciômetro de 10K e aqui embaixo eu tenho a nossa IMU, beleza? Bom, vamos lá. O encoder, como vocês sabem, ele é o nosso dispositivo de entrada, então eu consigo navegar pelos menus com ele. Nosso gauge e a nossa IMU, beleza? Aqui vocês estão vendo os dados do GPS, tá? Não se preocupem muito quanto a qualidade desses dados, tá? É só demonstrativo, beleza? Bom, aqui na nossa tab do nosso gauge, ele vai se comunicar, ele vai conversar com esse cara aqui, o nosso potenciômetro. Então vocês podem ver a responsividade dele. Beleza? Apertei de novo, ele habilita ali o modo navegação e eu consigo navegar. Bom, aqui a nossa IMU, eu vou precisar mexer a placa para vocês verem a alteração. Então vocês podem ver no gráfico, ele vai alterando conforme eu mexo. Beleza? A alteração é instantânea aqui. Bom, beleza, gente? É isso. Beleza? Eu vou demonstrar também aqui, gente, um port que eu iniciei, eu comecei a fazer ele para STM32F103, né? A Blue Pill. Realmente, no F429 fica bastante responsivo. Nos outros, né, vai depender dos recursos. Realmente, eu vou, inclusive, mostrar para vocês aqui. Fala pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui com uma Blue Pill, uma STM32F103. Estou com esse display aqui, ele é um Willy 9163, comunicação via SPI. Estou com esse potenciômetro aqui. Eu vou demonstrar para vocês o funcionamento com esse widget aqui. Seria um arco, tá? Então vocês podem ver que ele vai atualizando. Vocês podem ver a responsividade deles. Ele basicamente lê os dados do potenciômetro via ADC e vai atualizando na tela, tá? Eu não estou usando nenhum RTOS, é no Bare Metal mesmo. Bom, o port para esse cara eu fiz baseado no guia que tem na documentação. Então, se vocês entrarem em docs.io,
lá do LVGL, vocês vão ver que tem um guia chamado Porting lá. É só seguir esse guia que você consegue portar para sua placa. Um detalhe é que esse cara aqui, ele não tem muitos recursos, principalmente memória flash. Então você vai ter que enxugar bastante coisa para ele poder funcionar. E nem tudo vai funcionar com ela. Então eu recomendo que vocês utilizem um microcontrolador com mais RAM e mais flash, principalmente. Beleza, gente? É isso aí. Valeu! Bom, gente, vocês viram aí, né, as duas aplicações, né? Uma funciona muito bem, que é a com o F429, né? Por conta de ser um hardware mais parrudo ali, um hardware que tem mais recursos. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Tá? Dando spoiler aqui da aplicação. Bom, dependências de hardware e periféricos. Bom, a gente já viu o básico da biblioteca, a gente já viu o funcionamento, né? Eu dei dois exemplos aqui. Em um com um hardware mais parrudo, né? Mais, digamos assim, que é mais ideal, digamos assim, para esse tipo de aplicação. E um que é um hardware mais genérico, um hardware mais barato. É um hardware muito bom, né? A Bluepill, ela supre muito as necessidades aí, tipo, é muito melhor que qualquer Arduino que tem aí. Mas mesmo assim, ela não é ideal para esse tipo de aplicação por conta da memória. Então, eu não demonstrei, mas eu acho que cabe até eu demonstrar aqui para vocês, se vocês me permitirem. Eu vou abrir no Cube IDE aqui, porque ele facilita a visualização de quanto de memória você está usando, né? Ele tem aquela funcionalidade que ele pega o ELF, né? E ele consegue formatar de forma visual ali, que é bem interessante. Ele abriu na outra tela aqui. Bom, gente, ó, essa aqui é a nossa demo com o F429. Ó, aqui vocês podem ver o consumo dela. Ó, de RAM, 46%, e de flash, 11,83%. Como a nossa F429 ela possui memória externa, né? Ela possui uma SRAM ali. Isso permitiu que o frame buffer ele fosse alocado externamente. Isso poupou recursos do microcontrolador. O que não aconteceu com a Bluepill. Então aqui está o nosso projeto com a Bluepill. Olha o tanto de memória que foi utilizado. Ó. A memória flash praticamente utilizada em 100%. E vocês podem ver aqui que ele está dizendo que tem 128K de flash. Eu basicamente segui aquela dica que tem no Nudix Channel lá no canal do Alan aí, que é você desbloquear a outra parte da memória flash da Bluepill. Eu consegui fazer isso e mesmo assim não é suficiente. Então eu tive que enxugar bastante coisa para poder vocês verem aquele arco rodando lá. Inclusive, aquela aplicaçãozinha que roda embaixo, que é de medição de consumo de RAM, se eu habilitar aquilo lá, o LVGL nem compila, né, para a nossa Bluepill. Só por desencargo aqui de consciência, eu vou... não reparem na feiura do código aqui, gente. Estava fazendo uns testes hoje ainda, que eu fiz meio que nas pressas isso, mas eu vou comentar aqui tudo que é relacionado ao LVGL. Eu vou compilar para vocês verem a diferença aqui em questão de consumo. Ele... não sei o que ele quis... Deixa eu ver...
Tá, erro na linha 127 do Makefile. Coisa ao vivo é assim, né? Não tem jeito. Vou dar um clean aqui. Ele não tá compilando a Ô, 276. Jonah, ele não tá Oi. achando o toolchain, tá vendo aí, ó? O ARM, None, ELF, GCC not found. Será que... Ah, tá. É verdade, eu não configurei com ele. Disfarça. Eu tenho que buildar ele aqui pelo... É que ele não tá configurado. Cadê nosso carinha? Aqui. Dá um make aqui com ele. É que eu tava só usando o VS Code e eu só configurei aqui. Ele tem umas tasks aqui exclusivas aqui que ele já acha o path para toolchain. Uhum. Agora deve. Acho que agora vai. Aí foi. Ele vai atualizar aqui. E é mais fácil de vocês verem aqui que é aqui, ó. Aqui vocês podem ver a diferença. Eu tirei basicamente todas as chamadas na biblioteca. É só para vocês terem uma ideia de consumo, né? Que ela é uma biblioteca relativamente de baixo footprint, mas como é algo gráfico, então ele precisa ter que alguns recursos sejam alocados. Bom, eu vou fechar aqui. Você tinha comentado lá há mais tempo que era 64K, né, de flash. Eu acho que talvez pode até estender para 128 mesmo, o mínimo, né, pelo que deu para demonstrar aí, né? Exatamente. Assim, ele até chega a compilar e a usar menos, mas quando você faz alguma chamada, que aí ele vai incluir no binário final ali, e aí fica bem maior. Sim. Bom, eu vou falar agora de alguns periféricos ali que tem na nossa F429 que realmente fazem a diferença ali nesse caso. Um deles seria a SDRAM, né? A placa tem uma SDRAM, né? Ela tem essa interface, o FMC, que seria o Flexible Memory Controller. Então isso possibilitou que o frame buffer fosse alocado externamente. E ajuda muito, né, como eu tinha dito. Então eu recomendo, caso vocês queiram testar a LVGL na sua totalidade, optem por um microcontrolador mais parrudo. Eu acho que o ESP32 ele funciona muito bem. Ele é um microcontrolador de baixo custo, aí você consegue encontrar ele bem barato aí, e ele consegue suprir bem esse tipo de coisa. Bom, um outro hardware aí interessante seria o LTDC, né, que seria a famosa interface com display lá, interface nativa. A Bluepill ela não possui, então você tem que usar hardwares que já possuem algum tipo de conversão ali. No caso desse display, ele tem um controlador SPI ali, que aí ele consegue se comunicar. Mas eu não cheguei a testar desempenho, FPS, mas eu creio que deva influenciar com certeza, principalmente em questão de performance aí, né, de uma interface serial para uma interface paralela. Mas de qualquer forma, esse hardware possui, e embora isso tome muitos pinos, né, porque são muitos pinos ali que vão ser utilizados tanto para memória quanto para o display, no final a nossa aplicação ela fica muito mais orgânica ali, muito mais responsiva, fica muito mais bonito você visualizar. E o DMA 2D, né, que seria o Chrome Art Accelerator ali, que é aquele DMA especializado para imagens mesmo. Eu adicionei aqui esses prints aqui, gente, só para vocês terem uma
noção do funcionamento aqui, mas eu não vou entrar em detalhes disso, tá? Eu retirei do reference manual do nosso microcontrolador. Bom, estamos indo para o final, tá? Eu não sei se eu estendi muito, acho que já são 3 horas agora, né? Bom, vamos lá. Próximos passos. O Haroldo, né, ele tinha comentado se existia alguma ferramenta, algum utilitário para PC que facilitasse. Ainda não tem, tá? Seria uma GUI Builder Drag and Drop, né? Se vocês já utilizaram, por exemplo, o TouchGFX, que é uma ferramenta que era suportada aí por múltiplos microcontroladores e hoje é só da ST, ele possui uma ferramenta para Windows, né, só roda em Windows, que tem esse mecanismo de drag and drop. Você só vai arrastando os elementos na tela e vai configurando. O LVGL ele ainda não possui, mas hoje existe um projeto para acontecer isso, tá? Então o projeto está indo aos poucos, tá? O pessoal que mantém a biblioteca, eles mantêm ela, digamos assim, no seu tempo livre, então eles não são uma empresa, qualquer um que queira contribuir lá pode contribuir, tanto com revisão de código, revisão de documentação, atualização, implementação também, só tem que seguir as normas deles lá também, né? Então, como o projeto não é algo que eles estão lá 100%, então está indo um pouco devagar. Mas eu posso dizer que quando você pega o jeito com o código da biblioteca, que é um código simples, é fácil você entender as APIs, é fácil você entender como ela funciona. Eu posso falar que eu, pelo menos, não senti falta. Eu já tinha testado o TouchGFX, tinha feito algumas aplicações com ele. Eu tinha testado também o Embedded Wizard, né, que é uma aplicação paga também. Ela tem a versão free, só que eles colocam uma marca d'água lá. Ele também tem esse mecanismo de você arrastar e soltar. Mas eu ainda prefiro o LVGL hoje. Não só pelo fato de ser open source, de estar completamente aberto para quem for utilizar, mas pela facilidade também, né? E também pelo fato de você conseguir usar tanto em Windows quanto em Linux. Geralmente essas ferramentas que tem essa opção de você fazer tudo visualmente só rodam em Windows. E aí te prende a uma plataforma que eu não considero muito interessante esse tipo de atitude, né? Bom, uma coisa que a biblioteca também não tem, mas é algo que está aí para o futuro, seria suporte a 3D. Vocês viram aí em todas as demonstrações que só tem suporte 2D. Porém, existe um projeto hoje para suportar essa feature. Houve uma postagem de um dos usuários do LVGL que ele afirmou que ele conseguiu fazer um pequeno port, ali, uma pequena aplicação com o TinyGL para poder fazer com que o LVGL conseguisse renderizar ali aplicações em 3D. Esse projeto está parado atualmente, não é o foco principal do pessoal, mas é algo que no futuro pode ser que venha a se concretizar. Os links estão aí, então se vocês quiserem olhar o código e quiserem baixar lá para poder testar, vocês também podem. Bom, gente, por último aqui, eu queria falar sobre boas práticas de projeto com o LVGL. Geralmente, quando a gente pega alguma tecnologia de exemplo para aprender, geralmente o código está não muito bem estruturado. E isso dificulta, né, caso você queira escalar, né? Acho que quem é mais velho de estrada não tem muito esse problema. Mas quem está começando e viu uma tecnologia nova e quer incluir no seu projeto, é interessante que a pessoa já venha com essa mentalidade de boas práticas. Então, essa dica eu peguei do próprio autor da biblioteca, né, o Gabor, que seria como você estruturar o seu projeto. Então, que foi inclusive algo que eu fiz aqui. Então, sempre separe o seu código da sua GUI, da sua aplicação gráfica, do restante do seu código, tanto de código para hardware,
quanto para outros drivers, inclusive você separar da sua aplicação principal. Então, se você faz outras coisas na sua aplicação, sempre separe, que isso permite que você consiga rodar tanto no simulador quanto no seu hardware final. Ajuda muito a você escalar o projeto. E caso alguém queira ver a mensagem completa que ele deixou, é só ir nesse link que eu deixei aqui, que aí vocês conseguem ler com mais calma lá. Bom, gente, era isso. Aqui estão os meus contatos, meu GitHub, caso vocês queiram ver a aplicação, meu LinkedIn, caso queiram me adicionar, e o link para o Embarcadores aí, que foi o que possibilitou todo esse evento aí, tá? Então, muito obrigado aí a quem esteve presente aí, muito obrigado ao Alan, ao Diego aí pela estrutura, ao Marcelo pela oportunidade aí, pela confiança, e a todo mundo aí que enviou dúvidas. Acho que agora é hora da resposta, né? Das respostas das dúvidas. Vamos lá. Exatamente. Em nome de todos, eu te agradeço, Jonathan. Foi muito boa a sua apresentação, tá de parabéns. O LVGL, né, que é um projeto muito, muito bom para LCDs, né, para criar interfaces gráficas, né? Eu já conheço ele há algum tempo também, quando o Gable começou a usar e eu acho que alguém postou lá na lista do Nutix, né? E aí eu entrei em contato com ele e ele ajudou no porte, né? Inclusive para o Nutix, né? Então é um projeto assim, que me interessa muito, né? Eu sou suspeito para falar porque gosto muito do LVGL e é como você falou, né? É um projeto que é open source. Então, além de você ter alternativas, de não ter que pagar nada, ele é um projeto que, se você ajuda a contribuir, a comunidade inteira ganha, né? Você não está favorecendo uma empresa apenas, né? Exatamente. É isso mesmo que eu penso. Bacana. Bom, então vamos lá. Tínhamos 8 perguntas, né? Mas você viu algumas e já respondeu, então eu vou para as principais que sobraram aqui para você responder para a gente. O Rinaldo perguntou se eu posso utilizar uma memória externa para imagens, né? Que você falou que sim. E o quanto isso economiza no uso da RAM? Pode, né? Como eu tinha comentado aí, eu acho que ele quis, eu acho que ele se referiu somente a imagens, né? Não ao frame buffer, né? Seria basicamente uma imagem estática ali tipo como se fosse uma matriz ali. Acho que é isso que ele quer dizer. Provavelmente algumas imagens de fundo, né, por exemplo, Sim. ou imagens Background. de ícone, background, Sim, por aí vai. sim, isso é possível. Não só é possível, como é recomendável que seja feito dessa forma. O quanto economiza de RAM, aí vai depender do tamanho da imagem, do tamanho do seu microcontrolador, do tamanho da memória que ele possui. Eu não recomendo você colocar, assim, isso é algo meu, assim, não recomendo você declarar muitas imagens estáticas ali, né? Mas vocês viram ali pela demonstração que eu fiz pelo Cube que só o core da aplicação ele já consome bastante memória. Então, o quanto ele vai economizar, ele é relativo do quanto da biblioteca você vai usar. Eu vou demonstrar aqui para vocês, que eu acho que fica um pouco mais elucidado. Aqui está a nossa aplicação com a Bluepill, e a gente tem esse arquivo .conf aqui, ó, lv.conf. A partir desse cara, a gente consegue habilitar e desabilitar muitas funcionalidades do LVGL. Inclusive é aqui que a gente consegue definir o tamanho do nosso frame buffer aqui da nossa memória, né, que vai ser alocada. Mas aqui, ó, exemplo aqui, ó, animações desabilitado, shadow desabilitado, blend mode desabilitado, use group desabilitado, uso da GPU, uso do file system, monitor de performance. Então tudo vai depender de como você vai configurar
a sua aplicação mesmo. Ela é bem Mas customizável, né? Você ele é bem consegue enxugar bem, né? isso é algo que é muito interessante. Uhum. Tem A uma, próxima pergunta. Desculpa, pode continuar. eu acho que ele tinha comentado sobre o FreeRTOS também, né? Na pergunta Isso, dele, a né? próxima pergunta é sim. Que você também Então, demonstrou que pode usar. sim, é isso. Então, os dois exemplos, um foi com o FreeRTOS e o outro foi no Bare Metal. Uhum. Ok, Beleza? então vamos para a próxima pergunta, que é do Márcio, né? Posso usar o LVGL sem display LCD usando a saída HDMI? Cara, eu não fui atrás dessa opção, mas eu creio que seja possível. Ele quer, eu acho que ele quis dizer em relação tipo usar em uma Raspberry Pi, por exemplo, né? Isso. Seria Ou algo numa BeagleBone Black, né? Que só tem em, HDMI ali também. em um Linux embarcado, né? Uhum. Eu creio que sim. Eu não fiz esse teste, mas pelo fato dela conseguir rodar aqui no simulador, né, conseguir ter acesso aqui ao SDL, eu sei que o port para Raspberry Pi eu não testei ainda, mas ele usa ali diretamente o frame buffer do Linux ali, esqueci o nome dele, como que é configurado, mas eu creio que seja possível. Eu posso ir atrás dessa resposta e aí eu deixo no grupo Uhum. lá, caso ele queira, porque é uma coisa que eu ainda não testei, tá? Eu não vi tudo que tem na biblioteca, tá? Eu só passei aqui aquilo que eu consegui absorver, mas é algo a se considerar. Infelizmente Uhum. eu não tenho essa resposta aí, o Márcio. Não, tranquilo. A próxima pergunta também é do Márcio. Na LVGL tem um conceito de layouts? Eu imagino que ele está falando daqueles layouts como tem no Android, né? Os tipos de layouts, né? Tile, centralizado e por aí vai. Então, o que existe no LVGL é o conceito de styles, né, que é você definir ali como o seu objeto vai ser estilizado. Ele tem esse conceito Uhum. que você consegue configurar um style e replicar para múltiplos objetos, e isso ele pega cor, pega tamanho, pega formato, esse tipo de coisa. Ele tem aquele conceito de screens lá, que são containers, então você consegue mudar de múltiplas screens, mas esse conceito exatamente de layout, vindo do Android ali, eu acredito que ele não possua. Até porque são, assim, por mais que sejam aplicações de cunho visual, né, elas têm naturezas diferentes, então eu acho que os mecanismos que elas utilizam acabam sendo diferentes. Não Uhum. sei se O objetivo é um pouco diferente também, né? é Porque isso. o Android, por exemplo, ele tem que ser responsivo, tem que se adaptar a várias interfaces e no caso do sistema embarcado, você já trabalha com ele já pensando na resolução final que você vai usar, né? Então, acho que é mais tranquilo até nesse ponto. Exatamente. Né? Então, vamos lá. A próxima pergunta é do Haroldo. Ele perguntou se é muito complicado, né, integrar a lib com o LCD externo e perguntou se o driver foi você que desenvolveu. O da Então, é do ID 9163. Bom, eu vou até mostrar aqui. O driver fui eu sim, eu me baseei num código de um russo, mas isso já faz bastante tempo. O código tá bem feio, tá, gente? Não julgue o meu código aqui, mas aqui tá a minha rotina aqui, que é o myTFTinit, que é aqui que eu, digamos assim, registro o meu display no LVGL. Então, se vocês olharem na documentação, aqui, display, deixa eu tirar o modo dark aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui na documentação ele tem esse guia de porting, tá? Então ele tem todo o passo a passo. Se você vier aqui em Display Interface, você consegue ver
como que ele faz para poder enxergar o seu display. Então você basicamente tem que registrar o seu display, você declara o seu frame buffer, e aí você define uma função de inicialização, né, que quando ele vai inicializar aqui o seu hardware no baixo nível, você define o seu display, o seu buffer, as dimensões do seu display aqui, e aí você registra ele já vai estar enxergando. Então é só essa funçãozinha aqui, é bem simples mesmo, e aí você só tem que ter uma função de flush aqui para ele ir atualizando. E é isso. Fora isso, são coisas relacionadas a dispositivos de entrada. Por exemplo, se você quiser usar um touchpad, aí você tem que registrar o seu touchpad para o LVGL conseguir enxergar. Mas Jonathan, aí, eu vou, já falar. que você comentou, né, da questão da entrada, eu vou até te fazer uma pergunta, né, em relação a isso. Como que foi a integração do encoder, né? Ou seja, você pegou um dispositivo de entrada que não é muito padrão, né, e foi lá e usou. Sim. Foi tranquila essa integração? Poderia falar um pouco? Posso sim, eu vou até, inclusive, colocar o código de fundo aqui, que eu acho que elucida bem. Vamos lá. Não, aqui é no simulador. Assim, a maior dificuldade que eu senti foi em relação a bouncing, esse tipo de coisa, assim, tipo, a precisão dos dados do encoder. Então, se a gente olhar aqui em driver, eu vou ter aqui input device, aqui eu tenho dois input devices, aqui tem o encoder e tem o controlador touch, tá? O encoder, então aqui, os STM32, eles possuem um mecanismo nativo que você consegue utilizar um timer ali e ele consegue fazer todo o processamento, entre aspas, do seu encoder. Então isso facilitou bastante. E para eu registrar o encoder no meu LVGL, para ele poder enxergar, existe exemplo disso também. Então, no final das contas, foi tranquilo. Então, eu basicamente inicializei aqui o meu encoder, eu defini uma função de callback aqui, só para ele pegar os valores, tá? A partir desse ponto aqui, ele já vai estar, digamos assim, bem formatado. E eu tenho uma função de callback para ele ler o botão, né? Eu só tenho aqui um timer get aqui, para ele poder fazer uma espécie de debouncing aqui. Mas o desafio maior foi fazer o encoder ficar estável, né? Que aí é em relação a hardware. Mas em relação ao firmware ali, foi tranquilo. Perfeito. A última pergunta do Márcio é se o LVGL integra com o frame buffer, né? Você também já respondeu e eu poderia responder também, porque no Linux e no Nux, né, ele usa o frame buffer para exibir imagem, né? Para controlar a tela. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que ninguém mais tem perguntas, eu não sei. Vamos ver aqui, deixa eu ver. O Haroldo pediu se você puder compartilhar o projeto da Blue Pill também, lá no GitHub. Eu vou compartilhar sim. Só vou dar uma limpada nele, que ele tá bem feio ali, mas eu vou dar uma limpada e vou compartilhar. Aí eu mando o link lá no grupo. Sim, legal. Cara, foi muito bom a sua apresentação, a sua demo. Realmente, assim, tá de parabéns. Eu acho que todo mundo gostou e continue desenvolvendo, assim, esse tipo de tecnologia, né, que é novidade, que, assim, acaba ajudando muita gente, né? Creio que a partir da sua apresentação muitas pessoas vão se interessar e vão começar a usar. Então, tá de parabéns aí pela apresentação, pela iniciativa. E o pessoal já agradecendo aqui também. Então, acho que é isso. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma coisa, Diego, você gostaria de dar umas palavras finais aqui também? Alan, obrigado, valeu demais. Eu acho que, cara, foi fantástico a apresentação do Jonathan aí. Eu não conhecia também muito a fundo, mas gostei bastante e eu acho que foi bem proveitoso aí.
Agradecer, né, Alan, a sua presença aí também, né, conduzindo aí o nosso webinário. O professor Marcelo não teve alguns imprevistos particulares, né, e você conduziu muito bem aí com maestria. O Jonathan também, fantástico, uma apresentação muito boa, tá? Obrigado. E aí, avisar o pessoal aí que no mais tardar até na segunda-feira a gente já posta, né, a gravação lá no canal. Acho que o Marcelo tá postando no canal dele. E aí fica disponível para o pessoal que quiser rever alguma parte ali, às vezes algum código, alguma coisa. E, novamente, faço das suas palavras as minhas também, ao Jonathan, né? Que continue desenvolvendo, que continue compartilhando esse conhecimento. É muito importante, né? A gente trazer coisas novas, trazer coisas que são inovadoras, né? Para a área de embarcados. E continue nesse caminho, Jonathan. E, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Foi fantástico. Valeu aí, pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade, ao incentivo e a estrutura aí, gente. Valeu mesmo. Valeu, Jonathan. Valeu, Diego. Um abraço. Tudo de bom. Um abraço a todos.